Nesse vídeo eu vou explicar de forma bem simples e rápida o que está acontecendo com essa coisa do nível médio, nível superior. Vai voltar a ser nível médio, vai suspender os concursos, vai ser nível superior, de forma simples e rápida para você entender. A gente está aqui primeiro falando que a gente está discutindo o nível médio do cargo para técnico dos concursos federais, o Poder Judiciário da União, ou seja, dos tribunais federais, TRF, TRT, TSE, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, STF, STJ, tá? E também Ministério Público da União. Eu vou falar aqui, aproveitar esse vídeo para falar das duas coisas. Por enquanto, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o critério exigido para o cargo de técnico judiciário é nível superior. Significa que eu preciso ter uma graduação? Se não, você pode ter um tecnólogo, que é uma formação aí de 1 ano e 8 meses, 2 anos, e se equipara ao nível superior, tá? Se você já tiver uma graduação, vai ser o nível superior também. O que está acontecendo? Foram propostas no Superior Tribunal Federal duas ADIs. O que são ADIs? Sim, ação direta de inconstitucionalidade. Para que ela serve? Ela serve para a gente questionar alguns atos normativos, se eles são constitucionais ou se eles não são. E o que está questionando nessa ADI? Sim, exatamente as leis que alteraram o nível médio para o nível superior. Então, nessa ADI, estão discutindo, será que essas leis que alteraram, elas são mesmo constitucionais? Ela obedece à norma da nossa Constituição? Ou ela é inconstitucional e ela deve cair? Então é isso que está se discutindo por aí, tá? O que a gente tem de importante aqui então? Ó, essa DI 7709 é a DI que está discutindo o técnico judiciário do Poder Judiciário da União. A DI 7710 está discutindo os técnicos do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Por que está se discutindo isso? Sim, quando houve essa mudança do nível médio para o nível superior, isso foi feito por meio de uma emenda parlamentar. A lei buscava excluir alguns cargos e alterar alguns cargos, e dentro dessa alteração, dentro dessa exclusão, houve uma emenda parlamentar para falar: calma aí, vamos aproveitar que está acontecendo essa movimentação aqui, vamos passar o cargo de técnico para nível superior? Tá? Então, houve essa emenda parlamentar no meio de uma lei que estava discutindo outra coisa, estava discutindo transformar um cargo em outra coisa, estava discutindo excluir alguns cargos. E ele falou: não, vamos aproveitar essa movimentação aqui e vamos transformar o cargo de técnico em nível superior, em vez de exigir nível médio. Então, por que eles estão, o que está questionando nessa DI? A pertinência temática. Está se falando, não tem a ver com a lei, simplesmente pegar aquilo que ela estava discutindo e enfiar no meio dela essa questão do nível médio, nível superior. A lei não tem nada a ver com isso. A emenda parlamentar trouxe uma coisa totalmente diferente do tema que era a lei, beleza? O projeto de lei original, então, como eu falei, ele estava transformando só alguns cargos, e de repente veio emenda parlamentar falando que vão aproveitar essa transformação para poder transformar em nível médio para nível superior. Uma outra coisa que está discutindo na ação direta de constitucionalidade é essa alteração de nível médio para nível superior está se discutindo que é matéria reservada, primeiro, ao STF, nos casos ali do Poder Judiciário da União, ou seja, só o STF pode discutir se vai mudar de nível médio para nível superior nos cargos do Poder Judiciário da União. E nos cargos do Ministério Público da União e do CNMP, é matéria reservada ao Ministério Público. Então, o que tem a ver? O que teve uma emenda parlamentar enfiando no meio disso uma matéria que não era nem competência deles? O que houve? O que aconteceu? Então, a DI está questionando duas coisas. Primeiro, a falta de pertinência temática com o projeto de lei original. E segundo, quem fez essa alteração não tinha competência para fazer essa alteração, porque ou bem era o STF, no Poder Judiciário da União, ou bem era o Ministério Público, no Ministério Público da União. E aí, nesta ação direta de constitucionalidade, é muito importante, eu tive acesso à petição inicial dela, e todos vocês podem ter também, é só entrar no site do STF, é bem simples, você pode consultar. Não se deixe aí ficar perdido na internet por falta de informação, não, tá? Não deixe qualquer um colocar qualquer coisa na sua cabeça, porque está tudo disponível. Mas eu fui analisar a petição inicial, uma coisa me chamou muita atenção. O Procurador-Geral da República, que foi quem ajuizou essa DI aí, na cautelar, o que é cautelar? Se é um pedido que ele faz antes de se ter uma decisão definitiva. Então, é como se falasse, para não ter muito prejuízo até a gente esperar a decisão definitiva, vamos decidir isso aqui que é muito importante, vamos dar uma cautelar que começa a valer a partir de agora, porque se a gente não der essa cautelar, a gente vai ter que esperar todo o trâmite, decidir tudo e vai ser definido só no final, e a gente pode ter vários prejuízos. Na cautelar do Poder Judiciário da União, ele falou que é porque tem frequências muito grandes de concursos para esses cargos. Então, a gente tem TRT saindo toda hora, TRF6, inclusive, que já escolheu a banca, tem o próprio TSE que está pendente.
Então, tem muitos concursos para esses cargos saindo o tempo todo. Então, se a gente não decidir isso logo, mais pessoas vão ser prejudicadas. E na DI do Ministério Público da União, ele falou que ante a urgência do concurso do Ministério Público da União, que ele está para ser publicado. Então, antes de ele ser publicado, já que ele já está na iminência de ser publicado, vamos decidir isso aqui, para a gente não trazer mais prejuízo. E uma das palavras que ele usou, uma das frases que ele usou foi: fazendo isso, a gente impede que esse mesmo extenso grupo de indivíduos, que grupo de indivíduos? Se técnicos judiciários de nível médio, efetivamente se inscrevam nos concursos a serem abertos. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: enquanto você não der essa cautelar, enquanto a gente está esperando, várias pessoas que têm nível médio poderiam se inscrever para esses cargos de técnico, não se inscrevem, estão perdendo a oportunidade de serem concursados. Ou seja, elas estão perdendo um direito que, entre aspas, é dela de concorrer àquela prova. Beleza, se uma coisa. Muitas pessoas estão perguntando assim: como que vai ficar daqui para frente? O TSE está aí, a prova em dezembro. Tem alguns outros concursos também que já saiu edital, já teve inscrição, já está com prova marcada. Vai afetar se o ministro relator der essa cautelar ou se ele não der essa cautelar? Vai afetar? Pode mudar a data do TSE? É isso que a gente vai explicar agora. Mas primeiro, presta atenção num detalhe, ó. Ele colocou na cautelar, o Procurador-Geral da República colocou na cautelar que impede que esse mesmo extenso grupo de indivíduos, ou seja, os técnicos judiciários de nível médio, efetivamente se inscrevam nos concursos a serem abertos. Ou seja, no pedido da cautelar dele, ele já direcionou que não é para aqueles concursos que estão em andamento, é para os concursos a serem abertos. Mas vamos ver o que pode acontecer agora. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Primeiro de tudo, essa ação direta de constitucionalidade pode não ser conhecida ou pode ser julgada improcedente. Por exemplo, a gente teve uma ação direta de constitucionalidade, não vou lembrar o número agora, que foi da ANAJUS, né, que é a Associação aí dos Analistas Jurídicos. Ela representa os analistas judiciários, desculpa, ela representa os analistas judiciários e do Ministério Público da União, tá? Ela apresentou uma ação direta de constitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade não foi conhecida. O que significa isso? Se não chegou nem a olhar se o que ela estava falando tinha razão ou não. Já parou logo no início. Por quê? Porque falou que a Anajus não tinha legitimidade para ficar discutindo esses direitos. Por quê? Porque a Anajus representa uma classe só, que é dos analistas. Ela não representa toda a totalidade das classes, ela representa só a classe dos analistas. Então, falou-se que ela não tem legitimidade para poder figurar, para poder pleitear isso numa ação direta de constitucionalidade. Então, a ação não chegou nem a ser conhecida. Para você que não é do direito, significa isso, que o relator ele não chegou nem a analisar se o que a Anajus estava falando tinha sentido. Ele simplesmente falou: olha, não vou nem ler o que você está escrevendo, porque você não é uma pessoa que pode estar escrevendo isso aqui, porque você representa uma classe só, você não representa todos. Tá? Então, o que pode acontecer com essa DI agora, do Procurador-Geral da República? Pode ser que ela não seja conhecida por falta de algum pressuposto, que a gente não sabe qual, que com certeza não vai ser legitimidade, mas por outra coisa, ou pode ser que ela seja conhecida, tudo bem, cumpriu todos os pressupostos, mas eu vou julgar improcedente. Eu não concordo com isso que você está falando, eu vou julgar improcedente, tá? Se isso acontecer, tudo vai ficar como está. Então, se ou ela não for conhecida ou ela for julgada improcedente, tudo fica como está, do jeito que está, técnico continua sendo nível superior, ok? Outra opção, pode ser que ela seja julgada procedente com efeito ex tunc. O que significa efeito ex tunc? Cis, está falando grego para mim. Quando a ação direta de inconstitucionalidade é julgada, olha o que ela está falando. Uma lei que existiu, essa lei é inconstitucional, ou seja, não era para ela ter existido. Então, a gente tem duas opções. Do momento que ele julga essa ação como procedente, ele fala assim: ó, aquela lei lá atrás não era para ter existido, mas já existiu, não tem o que fazer, paciência. Vamos pensar no efeito agora, de agora para frente. Esse é um modelo. Agora, tem o outro modelo que ele fala assim: aquela lei lá não era para ter existido. E ela existiu no mundo, sendo que ela era inconstitucional. Vamos retroagir tudo o que aconteceu desde a edição daquela lei. Esse é o efeito ex tunc, que ele retroage desde a edição da lei. Só que o STF, quando vai fazer isso, se ele tiver a maioria dos seus membros, ele pode modular os efeitos dessa decisão. O que significa isso? Ele pode falar o seguinte: essa lei inconstitucional, ela vai retroagir, a gente vai retroagir, vamos anular alguns atos que vieram dessa lei, mas não todos, desde que a lei nasceu, tá? Porque, por exemplo, a gente já teve concurso do TJDFT,
o concurso já foi homologado, tudo mais. Ele pode simplesmente falar, vamos retroagir, mas não tudo. Vamos retroagir, por exemplo, só dos concursos que estão abertos ainda, que ainda não tiveram provas. Ou vamos retroagir dos concursos que as inscrições ainda estão abertas, tá? Então, ele pode modular os efeitos ali de acordo com a maioria dos seus membros, se ele considerar procedente, se ele considerar que tem um efeito retroativo. Uma outra opção que pode ter, ele julgar a ação. Ele julgar a ação procedente, mas ele falar, beleza, está procedente, a lei é inconstitucional, mas eu não quero que retroaja. Nesse caso, é um efeito ex nunc, porque não vai retroagir. Então, tudo que vai acontecer é para frente. Os concursos que já estão abertos ficam abertos do jeito que estão, os concursos com prova marcada ficam com prova marcada, mas os futuros, os próximos concursos, quando forem abrir as inscrições no edital, vai falar que o requisito para técnico é nível médio, tá? O que isso significa? Se significa que grande parte das pessoas está falando um monte aí na sua cabeça, não deveria estar falando. Pode ser que a ação nem seja conhecida, pode ser que ela seja improcedente e tá tudo bem. Mas de tudo, a última hipótese que eu acho que vai acontecer, ela retroagir para prejudicar, primeiro, os concursos que já foram homologados, porque tem toda uma discussão do ato jurídico perfeito, etc e tal, não vou entrar nesse mérito, mas jamais falaria é muito pesado, mas acho que seria forçar muito a barra para ela retroagir nos concursos que já acabaram, já foram homologados, etc e tal. Para mim, seria muito a barra forçar também nos concursos que já tiveram a inscrição encerrada, tá? Então, assim, reabrir as inscrições, principalmente que estão com prova marcada, né? Tem muitos concursos aí que estão com prova para dezembro, TSE está com prova para dezembro. Então, assim, seria forçar muito a barra, reabrir as inscrições para que todo mundo tivesse novas inscrições, e aí todo mundo vai ter um tanto de gente inscrevendo para nível médio. Eu acho muita forçação de barra. O que eu acho mais prudente de acontecer? Se realmente essa DI for julgada constitucional, for julgada procedente, desculpa, acredito sim que ele vai colocar o efeito ex nunc, ou seja, daqui para frente. Os próximos concursos a serem abertos vão ter que colocar no edital que técnico precisa de nível médio e não mais nível superior. Isso é que eu acredito que vai acontecer. O que a minha opinião significa nesse mundo? Nada. Nada, absolutamente nada, porque não sou eu que estou decidindo lá no STF. Minha opinião é simples opinião aqui. Acho sim que é pertinente o argumento do Procurador-Geral da República que essa lei deveria ser considerada inconstitucional. Acho e falo isso desde a época que ela foi considerada constitucional, que é um absurdo, que foi matéria que era reservado para o STF e eles foram lá e meteram o bedelho onde ninguém era chamado. Desde que ela foi considerada constitucional, eu falei, esse negócio vai cair. Esse trem vai cair. Mas aí veio a Anajus, como ação direta de inconstitucionalidade, ela não conseguiu fazer cair. Por quê? Porque o argumento dela estava errado? Não, porque ela não tinha legitimidade. Lembra que o relator não chegou nem a olhar se o argumento dela estava válido ou não? Ela simplesmente não tinha legitimidade. Falei, minha filha, não vou nem escutar o que você está falando, porque você não é legítima para poder atuar nesse polo ativo aqui. Então, foi por isso que naquela época, aquela DI não derrubou essa lei, porque a Anajus não tinha legitimidade para questionar isso. Mas agora, a gente está falando de um PGR. O PGR está com essas duas ADIs, tanto para o Poder Judiciário da União, para os cargos dos tribunais federais, quanto para o concurso do MPU. Tá? Então, assim, a gente já está num outro patamar. Acho, sim, que ele tem legitimidade, sem dúvidas, e acho também, minha opinião pessoal, que a lei é inconstitucional. Então, acho. E também acho que o efeito que eles vão dar ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade procedente vai ser um efeito ex nunc, ou seja, não vai retroagir. É daqui para frente, é para os próximos editais, nível médio, beleza? Por hoje é só, vou ficando por aqui, espero ter falado de uma forma que você compreendeu. Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.